a desaprovação constante em relação ao governo Lula. Eu citei Goiás, que mais? Paraná e Rio Grande do Sul. Mas olha aqui, desaprovação ao governo Lula cresce na Bahia e em Pernambuco. Ô, gente, Bahia, eu até vou dar um zoom aqui maior, tá? Nesse BA. Isso aqui é reduto do Partido dos Trabalhadores. Tanto que, nesta gestão, Lula tem Rui Costa. Olha, temos a arte finalizada, maravilhosos. Lula tem Rui Costa, que foi governador da Bahia. Quem também? Senador do PT, Jacques Wagner, também foi governador da Bahia. São figuras muito marcantes, porque a Bahia é um baita de um local eleitoral. Bom, é verdade, o Dani Pereira aqui acrescentando essa voz que chega no meu ouvido, Dani Pereira, lembrando que o atual governador da Bahia também é do PT. Então você tem o Estado, que é majoritariamente petista, com essa aprovação aqui, ó. Bahia, vejamos aqui, e sempre lembrando, eu sei que parece óbvio, mas é importante repetir. A gente sempre usa a comparação de uma mesma pesquisa, tá? Então isso aqui não é assim, Genial Quest comparando com Datafolha, ou Instituto Locomotiva, você não pode comparar, tá bom? Laranja com pêssego, você tem que comparar laranja com laranja ou pêssego com pêssego, tá? Tem que ser da mesma pesquisa. Nós temos aqui 51% é a aprovação, aliás, a aprovação do governo Lula é de 47% na Bahia e 51% desaprova. Ou seja, você vê um cenário que se inverte. Vocês estão vendo? Ele vem aqui, inclusive, abril de 2024, aproximadamente um ano atrás, tá? A gente está em fevereiro ainda, né? Mas imaginemos aqui um ano atrás. Era de 69% a aprovação. Ainda em 2024, aqui em dezembro, 66%. O que nós tivemos assim de muita mudança? O que algo gritantemente mudou de dezembro para cá? O governo é o mesmo, a estrutura é a mesma, você continua tendo um Congresso em que o governo não tem maioria, então a dificuldade é a mesma. Mas tem um pontinho, eu vou citar um, os nossos analistas é que vão trazer aqui mais olhares. Foi em dezembro, fim de dezembro, começo de janeiro, aquela quantidade de notícias envolvendo o Pix. Estou dando aqui um aspecto, tá? Aí os nossos analistas é que vão trazer aqui os olhares deles. Só para a gente lembrar que foi isso que aconteceu. Uma das coisas, né? O que aconteceu entre dezembro e janeiro. 47% de aprovação, nós tivemos uma virada. Isso aqui é caótico, tá? Caótico para o Partido dos Trabalhadores. Além de Bahia, eu tenho mais um estado, aí na sequência a gente chama aqui os nossos analistas. Temos? Olha, temos. Vamos aqui para Goiás. Gente, Bahia, você tem ali uma surpresa, porque é um estado que é, né, na raiz com o PT. Goiás aqui a gente já olha daquele jeito que é tipo assim, a galera, né, majoritariamente conservadora, Ronaldo Caiado, né, aquele movimento que já era tipo assim, vamos ter que engolir que o Lula foi eleito. Mas lógico, não é que o PT teve zero voto. Teve votos, mas assim, tem um movimento mais conservador que rola por lá. Mas ó, abril do ano passado, você tinha aqui, levando em conta a margem de erro, um empate técnico, né? Porque 50%, 49%. 49% aprovação, 50% desaprovação. Aí, minha gente, pensa assim, desceu a serra o negócio. De 49%, a aprovação foi para 41%, 28%. Vamos lembrar o negócio? Na segunda gestão de Lula enquanto presidente, a aprovação era de quê? 70 e tantos por cento, 80 e tantos por cento, geral, né? Olha aqui, em um estado, 28%. E a desaprovação subiu para 70%. Passadinha por São Paulo, então. Enquanto eu cito São Paulo, a gente já chama a galera aqui pro rolê, para a gente poder conversar com todo mundo. 29% é o resultado de agora, tá? De aprovação do governo. Então, diminuiu o número de pessoas, o número que aprova diminuiu e o número que desaprova aumentou para 69%. Citamos São Paulo, citamos Goiás, citamos Bahia. Clarissa Oliveira, Pedro Duran, Basília Rodrigues, Isabel Mega. Vou citar aqui a nossa nota técnica da pesquisa, tá bom? A pesquisa ouviu 1.200 pessoas na Bahia. É diferente o número de acordo com o estado, tá bom? Então, 1.200 pessoas na Bahia, 1.104 em Goiás
1.644 em São Paulo. São os dois retratos que nós mostramos aqui para vocês, tá? Mas a data foi a mesma, entre os dias 19 e 23 de fevereiro, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Salve-se quem puder. Clarissa, vou começar contigo que está aqui do meu ladinho, então, para já começar a lhe ouvir. Na sequência nós temos Isabel Mega, Basília Rodrigues, Pedro Duran. E aí, segura na mão de Deus e vai? De que maneira o governo está vendo esses números? Não, Deus não está resolvendo não. Nem de Deus, né? Acho Deus que não está resolvendo não. Aí, Elisa, bom dia para você, bom dia para os meus colegas, para todo mundo que está com a gente aqui no live. Elisa, esses números são muito sintomáticos porque a gente está falando de estados que são muito estratégicos para o lulopetismo, né? Como a gente dizia, né? Antigamente, acho que nem usa mais isso. É um dado muito impressionante quando a gente está falando de estados que historicamente têm um alinhamento quase que emocional com o presidente Lula. Não se trata aí de um apoio ao PT, um apoio histórico ao PT. É uma identidade com o Lula. O que isso demonstra, o que esse tipo de levantamento está demonstrando sucessivamente para o governo federal, é que aquele modelo, aquela ideia de que Lula é um presidente da República que trabalha para os pobres, que está ali para mudar a vida dos que mais precisam, esse modelo de alguma forma está quebrado, está fragmentado. A população não está mais se convencendo de que Lula é capaz de entregar as mudanças que ele promete. Eu tenho falado desde o início aí dessa polêmica sobre a popularidade do governo que não existe uma crise de comunicação no governo federal. O que o Lula está vivendo é uma crise de credibilidade. O seu governo tem uma crise de credibilidade. E essa crise já não está mais restrita àqueles segmentos da população que votaram em Lula, deram um voto de confiança a ele, deram um voto de confiança ao PT ou que lhe deram um voto de rejeição ao bolsonarismo. Não está mais restrita a essas camadas. Essa crise de credibilidade está alcançando o eleitor histórico do Lula e é aí que mora a maior preocupação do governo petista. Para reverter isso, Lula está fazendo uma ação em várias frentes. A gente está vendo os primeiros movimentos, tem sim uma parte de comunicação muito importante para tentar reverter isso, porque muita gente acredita ali no entorno do presidente que a economia é a chave do negócio aí e que a economia, segundo eles, não está tão ruim assim. Eu falava com uma fonte